Estruturas no IMDS. A seguir veremos como criar a estrutura de uma folha de dados. MDS é o módulo. Chamamos de MDS, Material Datasheet, a folha de dados que pretendemos enviar. Uma folha de dados pode ser composta pelos símbolos abaixo. O vermelho é o componente, o amarelo o semicomponente, o verde o material e o azul a substância. Componente é usado para representar uma peça simples, um conjunto ou ainda uma peça de um conjunto. Semicomponente é um produto semi-acabado, como tubos, chapas galvanizadas, que terão processos futuros, por exemplo, retífica, corte, estampagem. O peso dos semicomponentes não são definidos, mas é possível selecionar tipos de peso para que se calcule o peso do produto acabado dependendo de suas dimensões. O material consiste normalmente apenas de substâncias básicas, como por exemplo um aço, um selante. Em alguns casos, o material pode consistir em outros materiais, por exemplo, um polímero composto por PP e corante. Substância é uma parte de um material. Este pode também ser um elemento químico, como por exemplo alumínio, cobre, ferro, ou um composto, por exemplo resina acrílica e óxido de zinco. Vamos ver as estruturas válidas. A cadeia de componentes e materiais é agrupada em lista, também chamada de árvore. Quando se tem esse símbolo triângulo para a direita, significa que abaixo dele, o nó abaixo dele está oculto, né? Podemos expandir o nó clicando nesse triângulo. Então, nesse caso aqui temos um componente, clicando no triângulo, aparece o nó oculto abaixo dele. Então vemos que ao expandir, o símbolo triângulo para a direita transforma-se em triângulo para baixo. Então, clicando novamente no triângulo para a direita no item abaixo, a gente vai expandir novamente o nó. Ou seja, na parte superior aqui nós temos o nó pai, e ao expandir nós temos o nó filho. Então, clicando aqui, vamos ver o nó filho desse material também. Então, temos agora toda a estrutura exibida, com seu componente, material e as substâncias. Vamos ver agora os exemplos de estruturas válidas. Nesse caso aqui, nós temos componente e material. Temos aqui um componente seguido de material e suas substâncias. Agora, neste caso, temos componente seguido de semicomponente e material. Temos aqui um componente, um semicomponente seguido de seus materiais e outro semicomponente também seguido de seus materiais. Nesse caso, como nos próximos, as substâncias estão ocultas aqui, porque podemos expandi-la clicando nesses triângulos. Agora, neste caso, temos componente seguido de alguns materiais. Temos o componente vermelho, dentro dele diversos materiais, cada um com suas substâncias aqui ocultas que podemos ver expandindo clicando no triângulo. Neste caso, tem uma estrutura mais complexa, com diversos componentes. Agora vamos ver alguns exemplos de estruturas inválidas. Neste caso, falta um material entre componente e substâncias. Então aqui, teríamos que ter um material aqui, o símbolo verde, entre esse componente e as substâncias. Neste caso, falta um material entre semicomponente e substâncias. Também abaixo do semicomponente deveria haver um material, símbolo verde aqui, acima das substâncias. Neste caso, não podemos ter um material e um componente no mesmo subnível de uma coluna na árvore. Então, aqui no mesmo subnível, aqui deveria ter um componente também, um símbolo vermelho antes do material. No IMDS, espera-se que cada material homogêneo seja descrito em materiais separados. Por exemplo, o parafuso revestido de liga de zinco abaixo possui 4 materiais homogêneos, o corpo do parafuso e 3 camadas de revestimento. Então, o corpo do parafuso é um material homogêneo, descrito aqui, e cada uma das camadas de zinco é descrita aqui abaixo. Nesse exemplo, temos a estrutura aqui de um parafuso revestido com camada de zinco. Então vamos ver melhor agora os exemplos práticos de estruturas.
Então, nesse exemplo aqui, nós temos a estrutura de material em chapa, ou em tira, ou em bobina, não importa o formato, o que importa é a composição química do material. Então, nesse caso, temos um aço 1020. Agora, no exemplo de um material em polímero. Nesse caso, temos um PP, que é separado por PP e corante, com as substâncias PP aditivo e dentro do corante a substância pigmento. Agora, exemplo da estrutura de parafuso, ou de porca, ou de arruela, ou pino, ou qualquer material normalizado. Temos um componente, o material e abaixo dele as suas substâncias. Agora, exemplo da estrutura de uma eletrodeposição de zinco ou de qualquer tratamento superficial. Temos aqui o material, a eletrodeposição de zinco, separado em camadas, como demonstramos anteriormente, e dentro deles cada suas substâncias aqui, dentro de cada um desses materiais homogêneos. Agora, dois exemplos válidos de estrutura de uma peça, qualquer peça em geral aí. Esses dois exemplos são válidos. Aqui, cada componente da peça está separado por materiais, e aqui, cada componente está separado pelo ícone vermelho aqui de componente. As duas estruturas são estruturas válidas. Agora aqui um exemplo de um conjunto metálico. A recomendação é que o conjunto metálico, cada componente seja separado aqui pelo ícone vermelho, né? Um componente, ficando assim dessa forma a essa estrutura.